Obrigado, deputado Alides. Com a palavra, o deputado delegado Marcelo. Ausente o deputado delegado Marcelo, o deputado Vinícius Poit, pelo tempo de 3 minutos. Ministro Paulo Guedes, aqui, ó. Primeiro, eu queria te agradecer, ministro, pelo dever cívico, pela determinação, pela coragem e pelo comprometimento com o seu país, com o nosso país. Muito obrigado, ministro. Pessoal, desidratar a proposta é um jeito muito eficiente de colocar o governo em colapso. Mas é isso que a gente aqui está buscando? Colocar o governo em xeque? Prejudicar o governo politicamente? Desidratar a proposta também é o caminho mais rápido para a inflação. Desidratar a proposta também é o caminho mais rápido para o desemprego. Desidratar essa proposta também é o caminho mais rápido para a redução do poder de compra de todo brasileiro. O Brasil está caminhando para um estado de insolvência e de falência total. Qualquer estudo de faculdade, mas pega estudo de Harvard, o ministro pode comentar, prova que em 800 anos de história, as grandes crises econômicas aconteceram quando a relação entre dívida pública e PIB chegou a 80%, ministro. Essa relação no Brasil saltou de 50% em 2013 para 77%. E segundo os cálculos do FMI, a gente já atingiu os 80%, ou seja, o Brasil já atingiu o nível de insolvência. Caros colegas, eu peço que prestem atenção nisso, porque o que eu estou falando aqui é importante. Importante para todo mundo que está lá fora. Se vocês acham que o Brasil ainda não quebrou, ou se as pessoas ainda acham que não quebrou, é porque elas acreditam. Os 200 milhões de brasileiros acreditam em nós. Aqui nessa comissão que a gente vai tomar uma decisão sensata. Deputada Alice, preste atenção nisso que é importante. Porque tem trabalhadores que investiram economias de uma vida inteira no seu negócio, acreditando que nós aqui, nessa Câmara de Deputados, aqui nessa comissão especial, vamos agir de maneira racional, coerente, sensata e corajosa. Lá fora eles acreditam que a gente vai acabar com esse sistema injusto e principalmente insustentável que é o sistema previdenciário no Brasil. Lá fora eles acreditam que a gente vai acabar com o maior sistema de desigualdade social do nosso país. Um sistema hoje que 4% dos benefícios vão para os 20% mais pobres. 41% dos benefícios vão para os 20% mais ricos. E sobre a capitalização, a turma vai ficar falando aí que é um dos pontos centrais da oposição, que é dinheiro para os banqueiros. Primeiro que é opcional, como o secretário Rogério Marinho bem colocou. Por que não dar uma alternativa para os mais jovens? Pergunte para a população se eles querem poupança no seu nome, com liberdade e segurança para fazer o que quiser, ou entregar o dinheiro para o governo sem ter a garantia que vai receber a aposentadoria no futuro. Se essa comissão não assumir a responsabilidade por fazer a reforma que o Brasil precisa, tem que estar preparada para assumir a responsabilidade pela maior crise que a gente já enfrentou. Obrigado, ministro. Obrigado, deputado Vinícius Poit. Com a palavra, o deputado Heitor Such. É Such? Desculpa. Ele vai corrigir. Senhor presidente, colegas deputados, é Heitor Chu. Eu quero dizer a todos que... Pelo tempo, eu passo a palavra ao deputado Lafayette de Andrada, pela liderança do PRB, com o tempo de 8 minutos. 5 minutos da liderança, mais 3 minutos da ordem de fala. Deputado Lafayette de Andrada. Muito obrigado, senhor presidente, deputado Marcelo Ramos, eminente relator, excelentíssimo ministro Paulo Guedes, senhor secretário Rogério Marinho, demais autoridades aqui. Senhor presidente, nós estamos vivendo um momento difícil e um momento em que é preciso lidar com transparência com o que está acontecendo no Brasil. Não adianta tentarmos aqui esfumaçar a verdade com arroubos, como dizia um velho padre do interior quando lia um breviário em latim, que tinha uma observação assim ao lado: falar alto porque o argumento é fraco. Não é assim. Vamos discutir com clareza e com seriedade. Nós temos hoje um sistema previdenciário distorcido e antiquado. Essa é que é a grande verdade. E que todos nós estamos sentindo isso na pele.
Senhor presidente, vamos lá. Nós temos um modelo antigo que foi inserido na Constituição em 1934. Em 1934, baseado no modelo de Bismarck, na Alemanha de 1880. É esse o nosso modelo. E que veio ao longo do tempo sendo repetido com algumas adaptações nas diversas constituições posteriores. Chegamos hoje no momento em que a nossa Previdência, ela paga para os 20% mais ricos, a camada mais rica, os aposentados, os 20% mais ricos recebem 40% do bolo previdenciário. E os 20% mais pobres recebem 3% do bolo previdenciário. Essa é a distorção que nós precisamos combater. Nós temos um modelo hoje que é generoso com os mais ricos. Os mais pobres é que pagam e sustentam os mais ricos. E é isso que nós precisamos combater. Esse momento histórico é que nós não podemos deixar jogar pela janela. Nós temos um modelo hoje em que uma empregada doméstica precisa trabalhar 10 anos mais do que a própria patroa. Isso é uma distorção. Não é possível um operário de obra, de construção civil, ter que trabalhar, como é no modelo atual, 10 anos mais do que o próprio empreiteiro que o contratou. Esse é o nosso modelo hoje. Generoso com os mais ricos, perverso com os mais pobres. Nós precisamos de fazer uma reforma assim que seja justa, que tenha justiça social e que combata essas distorções. Nós queremos uma previdência, senhor presidente, senhores deputados, em que os mais ricos contribuam mais. É isso o sentido da justiça social. É isso que nós precisamos. Nós queremos uma previdência que seja sustentável. Hoje nós temos um rombo de 300 bilhões por ano, se forem somados todos os entes. 300 bilhões por ano é o prejuízo que a Previdência tem, pagando as nossas aposentadorias e as pensões. Em alguns estados, como foi dito aqui, em alguns estados, o número de pensionistas e de aposentados já é maior do que o número de trabalhadores ativos. Nós temos que corrigir essa distorção. Nós temos que ter uma previdência que garanta a aposentadoria para todos. Se para que isso ocorra for necessário algum sacrifício, que seja feito. Mas é preferível um sacrifício que garanta uma previdência para todos do que amanhã não termos previdência para ninguém. Esta é a realidade que nós hoje estamos inseridos. Ou salvamos a Previdência, ou ninguém terá Previdência amanhã. Muitas vezes, é a reflexão que eu faço, um remédio pode parecer amargo, mas ele salva a vida do indivíduo. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Senhor presidente, eu apenas como algumas reflexões, e que foram ditas aqui, mas precisamos expressar para refletirmos a responsabilidade que pesa sobre nossos ombros e de todo esse parlamento. A nossa Previdência hoje gasta 3 vezes mais de tudo que é gasto com educação, saúde e Bolsa Família. Esse é o nosso modelo atual. Em 5 anos, nos últimos 5 anos, por conta do rombo da Previdência, a nossa capacidade de investimento caiu pela metade. Esse o nosso desafio. Senhores deputados, senhores parlamentares, eminente relator, Samuel Moreira. O Brasil espera de nós responsabilidade. O Brasil espera de nós coragem para enfrentar esse desafio. Nós, esse corpo legislativo, tem essa responsabilidade. O futuro, as próximas gerações irão cobrar de nós.
irão cobrar de nós o resultado do que fizermos aqui. Tenhamos responsabilidade, tenhamos senso de justiça, mas, sobretudo, tenhamos coragem para combater essas distorções. Senhor presidente, essas eram as minhas palavras iniciais, e eu pediria ao eminente ministro ou ao eminente secretário que pudesse, na réplica, que explicasse de maneira mais detalhada, mais pedagógica, como funcionará o sistema de capitalização, como é a capitalização que se pretende introduzir com esse projeto. Senhor presidente, muito obrigado, eram essas as palavras, e vamos enfrentar o desafio pelo Brasil e pelo povo brasileiro. Muito obrigado. Sem querer? Deputado Henrique Fontana, acolhida a sugestão de Vossa Excelência, com a palavra o deputado Felipe Barros. Senhor presidente, apenas para colocar ali que são 7, né? 4 minutos do tempo de liderança, mais 3. Então, para começar, senhor presidente, já que o tempo é curto, quero, nesse primeiro momento, cumprimentar todos os integrantes da mesa na pessoa do ministro Paulo Guedes, Rogério Marinho, deputado Silvio, deputado Marcelo, nosso relator Samuel e toda a equipe econômica do ministro Guedes. Falando em banco, já que a bancada do PSOL fez esse papelão, procurei aqui, senhor presidente, numa rápida pesquisa no Google, rápida, ministro Paulo Guedes. Na era Lula, bancos tiveram lucro recorde de 199 bilhões. Bancos lucram 8 vezes mais no governo Lula do que no de FHC. Isso porque eu não sou um defensor de FHC, mas está aqui a realidade. Mas vamos focar no assunto da Previdência. Do PSOL, filho. Vamos focar no assunto da Previdência, que é o que interessa, mas tive que fazer essa contradita. O orçamento público, senhor presidente, ele é muito semelhante ao orçamento das nossas próprias casas. É importante dizer isso para que a população entenda, é um tema complexo, então é importante fazer esse paralelo. Então, peguei um exemplo médio de uma família classe média brasileira. Marido, esposa, 2 filhos. O marido ganha R$2.000 por mês, a esposa ganha R$2.000 por mês. Então, essa família tem uma renda, ministro Paulo Guedes, de R$4.000. Esse é o orçamento da família. Só que esse orçamento da família, eles têm ali os gastos fixos. Todos nós temos nossos gastos fixos. Então, em educação, coloquei lá. Em educação, a família vai gastar R$320 por mês com a educação desses 2 filhos. Pagar lá a mensalidade para o colégio, comprar material escolar, etc. Para a saúde, essa família vai gastar R$360. Né? Vai ali um plano de saúde, comprar um remédio, comprar alguma coisa na área de saúde, afeta ali a família deles. Essa família vai gastar R$520, vai ter que contratar uma diarista. O senhor presidente, está muito barulho. Essa família vai gastar R$520, vai ter que contratar uma diarista, uma empregada, vai ter que contratar uma babá para cuidar dos filhos, vai gastar R$520. Só que, há um tempo atrás, ministro Paulo Guedes, o marido ficou desempregado e teve que fazer um empréstimo para arcar com todos esses gastos dentro da família. E esse empréstimo hoje, dessa renda de R$4.000, ele tem que tirar R$2.320 para pagar mensalmente esse empréstimo. O que sobra para essa família? Vai sobrar R$480. R$480 para o lazer, para carro ou passagem de ônibus, mobilidade urbana, para alimentação. Se fica alguém doente, tem um gasto extra com saúde, ele vai ter que usar esses R$480. Para impostos, para conta de água, conta de luz, para gás, aluguel, IPTU, enfim. Não sobra nada, não sobra praticamente nada para ele economizar, ministro Paulo Guedes. Não sobra para fazer uma poupança, para fazer um investimento. Então, se ele quer colocar o filho num colégio melhor, ele não tem dinheiro. Se ele quer colocar o dinheiro na poupança para investir, ele também não tem dinheiro. Ele não conseguirá fazer isso, ele não conseguirá fazer esse investimento. E é isso, senhores parlamentares, ministro Paulo Guedes, que tem acontecido com o orçamento da União. E, inclusive, é exatamente esse, nas mesmas proporções desse exemplo familiar. Difícil, presidente. Tem mais 4 minutos aí da... 4 minutos. É essa mesma proporção no orçamento da União. Só que com uma diferença. Aquele empréstimo que eu falei lá atrás, que o marido teve que fazer porque estava desempregado, uma hora ele vai acabar de pagar o empréstimo.
O gasto previdenciário só aumenta. Então, o orçamento se equipara, só que nesse ponto ele difere, porque cada vez mais essa dívida aumenta. E aí eu quero lembrar aos senhores que, apesar das minhas divergências pontuais com a nossa Carta Magna, nossa Constituição Federal, é isso aqui que rege um Estado de Direito. É isso que rege um Estado de Direito. E o artigo 3º da nossa Constituição Federal, que na minha opinião é um dos mais bonitos, o artigo 3º diz que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Então, construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, etc. É isso que deve nortear essa discussão, porque na nossa visão, na minha visão, o atual sistema previdenciário descumpre frontalmente o artigo 3º da Constituição Federal, ministro Paulo Guedes. E vou explicar por quê. A maior parte da despesa previdenciária não chega aos mais pobres. O deputado Marcel Van Hatten explicou isso muito bem aqui recentemente. Grande parte da parcela previdenciária vai para as famílias de classe média alta, para os ricos. Então a gente já está descumprindo o inciso 1º do artigo 3º. Nós não estamos construindo uma sociedade livre, justa e solidária. Não estamos. Nós sabemos que a Seguridade Social é dividida em saúde, assistência e previdência. E sabemos também que a previdência é o seguro destinado aos trabalhadores formais. E, portanto, pouco alcança, senhor presidente, ministro, pouco alcança os trabalhadores sem carteira assinada ou os desempregados. Ou seja, senhores parlamentares, nós temos um alto gasto que tem um impacto limitado na redução da pobreza e na desigualdade. Esse alto gasto que eu disse é mais da metade do orçamento, que sobra, portanto, pouco espaço para a educação, para assistências sociais e para as políticas públicas que devem ter como objetivo a redução da pobreza e da desigualdade. É importante a gente dizer isso, ministro, porque a gente ouve muita fake news, muito blá 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 aqui, discurso político. Dilma defendia a reforma da Previdência e agora a oposição tem feito aí um discurso esquecendo o passado. Em uma década, a despesa previdenciária consumirá 80% dos gastos do governo. 80%. Vai sobrar só 20% daquele orçamento para educação, para políticas públicas, para redução da pobreza e da desigualdade. A gente gasta R$20 mil por segundo só no âmbito do governo federal com previdência. Então já gastamos aí alguns milhões desde que começou a nossa reunião aqui da Comissão Especial. É conta. Número não mente, deputados. Números não mente. Então, só aí, ministro Paulo Guedes, a gente também está descumprindo o inciso 2º do artigo 3º da nossa Constituição Federal. Porque a gente tem alguns cenários. Dentro disso tudo que eu falei, o que a gente pode fazer? Ou a gente aumenta imposto, acho que ninguém quer aumentar imposto, ou a gente manda imprimir dinheiro. Quais são as consequências dessas duas soluções? Aumento do gasto público, aumento da inflação, diminuição do investimento. É possível a gente construir uma sociedade que a gente garanta o desenvolvimento nacional se a gente não tiver dinheiro, capacidade para investir? Não é possível. Peço mais 30 segundos, senhor, para finalizar, senhor presidente. Ainda está no tempo. Então tá bom. Então, só aí nós já estamos descumprindo o artigo 3º, inciso 1 e 2 da nossa Constituição Federal. E eu disse agora há pouco que a Seguridade é dividida em 3 espécies e que a Previdência possui impacto reduzido no combate à pobreza. Porque isso é um papel das políticas públicas e não da Previdência. O que tem que combater a pobreza são as políticas públicas e não a Previdência. Só que quanto que sobra do orçamento da União para a gente... Para concluir isso, deputado. Para concluir. Sobra só 9% para a gente combater a pobreza. É importante a gente dizer isso, porque o atual sistema vai manter a população pobre, vai manter os privilégios. Um dos privilégios é a aposentadoria dos deputados. E eu quero perguntar para o ministro, como fica a aposentadoria dos deputados? Porque hoje a gente se aposenta muito bem e os nossos empregados das nossas próprias casas se aposentam mais tarde com menos do que a gente. Com a palavra... Eu abri mão da Previdência Especial. Com a palavra...